Bom dia a todos. Vamos dar início a mais um dos nossos eventos do canal Arbitragem. Esse é um evento Think Tank em que nós entrevistamos os grandes nomes da arbitragem. E hoje eu tenho um prazer especial de entrevistar o meu caríssimo amigo Eduardo Silva Romero. Muito prazer estar com você e obrigado por estar conosco. Eduardo está em Genebra, fez um esforço danado para que a gente pudesse estar junto nesta manhã aqui do Brasil e nesta tarde aí da Suíça. E a ideia de nós entrevistarmos os grandes nomes pode causar até aos nossos jovens, que são os protagonistas deste nosso evento, uma certa estranheza, porque o Eduardo ainda é jovem. Quer dizer, e sabem que a juventude hoje ela vai até os 50 anos. E eu, como conheci o Eduardo muito jovem, para mim ele nunca deixou de ser jovem. E é um daqueles jovens geniais. Ele, desde sempre, já se destacava na arbitragem, desde os tempos da CCI, e eu sei que o Eduardo tem muitas habilidades, entre elas a de falar diversos idiomas, de conhecer muito bem o direito arbitral, de conhecer bem o português, de conhecer bem o direito brasileiro e de falar como ninguém de Miguel Reale. Quer dizer, vocês não imaginam o que é uma palestra do Eduardo sobre Miguel Reale. E tudo isso que eu estou dizendo, não de ouvir dizer, mas de presenciar. Mais do que isso, Eduardo tem uma habilidade incrível de dirigir painéis arbitrais. Ele tem um livrinho onde ele anota tudo que acontece na arbitragem, de tal maneira que ele domina todos os eventos daquele processo de maneira perfeita. Então, nós estamos conversando com alguém que realmente merece a atenção dos jovens. Se alguém perguntar para vocês o que eu quero ser quando crescer, você fala assim, olha, eu quero ser que nem o Eduardo, eu quero ter uma carreira grande como a dele. Então, meu querido, é um prazer muito grande estar aqui com você. Ah, sim, eu esqueci de dizer que ele também dança muito bem. Esse pessoal me contou, ele frequenta esses ambientes. Quando ele era muito jovem, ele vinha para os eventos aqui no Brasil e era um grande dançarino. Então, ainda tem mais esta qualidade. Então, Eduardo, muito obrigado por estar aqui conosco. Brincadeiras à parte, tudo isso que eu estou dizendo é verdadeiro. Então, eu gostaria já de passar a palavra aos nossos jovens. Você sabe que nós, nesse evento, nós selecionamos alguns grandes tópicos e depois direcionamos esses tópicos para os nossos entrevistados. Então, quem vai começar tratando da sua experiência pessoal é o João. João, tem a palavra. Vamos lá. Obrigado, professor Carmona. Eduardo, é um prazer fazer essa entrevista hoje. O prazer é meu. Ficamos muito felizes aí em tê-lo conosco. Bom, como o professor Carmona comentou, o primeiro grande tópico seria um tópico introdutório da sua experiência pessoal. Então, o que a gente quer saber de início? Um pouco mais sobre a sua trajetória profissional, o histórico da sua carreira, quando e como começou a trabalhar com arbitragem. Primeiro, eu quero muito o professor Carmona pelas suas palavras. Não é um mistério para ninguém que o Carmona é uma referência mundial, é um amigo de muita gente, professor, mentor de muita gente. Então, é uma honra para mim estar aqui no canal que o Carmona dirige. E muito obrigado, João, pela pergunta. Eu comecei a trabalhar em arbitragem quando eu fui advogado no escritório da advocacia chamado Cutter Brothers em Paris. Mas antes disso eu estava trabalhando na minha tese de doutorado, então trabalhei nas duas coisas ao mesmo tempo. Eu estava trabalhando na tese e depois no Cutter Brothers. E a oportunidade de trabalhar no Cutter Brothers apareceu porque a equipe no escritório tinha umas arbitragens com documentos em espanhol, então eles necessitavam gente que para analisar os documentos e trabalhar no caso.
esse foi o começo da arbitragem para mim. Tá ótimo, Eduardo. E você se lembra de algum caso, seja como árbitro ou como advogado, que marcou, pode ser no início da sua carreira ou já depois de um tempo, algo que você lembre imediatamente que foi algo que impactou na sua carreira? Sim, claro. Há muitos casos, e todos os casos têm sempre um aspecto interessante, jurídico, o fático, sempre é uma coisa interessante em todo caso, mas há um caso que eu sempre me lembro, porque trabalhei muito tempo nele, que foi o caso Occidental Petroleum Company contra Equador. Nós trabalhamos na representação do Equador, nesse caso de investimento, que foi muito complicado e teve muitas fases, porque a arbitragem terminou e depois a fase da anulação da sentença arbitral foi também muito importante, um caso que tinha muitas perguntas jurídicas, os fatos muito complexos, e também um caso com aspectos políticos difíceis. Então, foi uma aventura muito interessante. E, Eduardo, na sua carreira, você também participou da CCI. Teve uma carreira sólida de alguns anos na Câmara de Comércio Nacional. E o que muitos podem, os nossos jovens que podem assistir essa entrevista, ficam na dúvida, gostariam de saber a influência que atuar na CCI teve na sua carreira. O que você poderia comentar dessa experiência? Analisou um grande volume de casos e como que isso também teria impactado na sua carreira? Sim, claro, claro, eu acho que eu devo todo a CCI, porque a CCI foi a instituição que finalmente deu para mim todas as oportunidades de conhecer muita gente e de analisar muitos casos. Sobre os casos, é incrível a quantidade de coisas que você pode ver quando trabalha na CCI, porque a CCI gera mais ou menos 2.000 casos ao mesmo tempo, e você tem a oportunidade de ver as sentenças arbitrais, e poder também ver como os árbitros trabalham, como os advogados trabalham, e finalmente um laboratório único para uma pessoa que quer conhecer a arbitragem. E também eu tive a sorte que eu fui indicado para fazer as atividades de promoção da arbitragem CCI na América Latina. Então, eu viajei como Carmona, o Brasil, os outros países da América Latina. Então, eu tive essa oportunidade de conhecer muita gente, conhecer a todos os advogados muito competentes na América Latina que trabalham em arbitragem. Então, a CCI, evidentemente, João, foi fundamental no desenvolvimento da minha carreira. Perfeito. Professor Carmona, acho que como introdução foi realmente muito bom e passa a palavra. Eduardo, eu
Eu tenho uma pergunta ainda com relação à CCI. Hoje, os brasileiros formam o segundo grupo nacional a utilizar a arbitragem CCI. Mas há 15, 20 anos atrás, quando você estava lá na CCI, não era assim. Nós estávamos começando a utilizar a arbitragem. E qual era a impressão que você tinha dos advogados brasileiros? Nós criávamos caso, a gente dava muito trabalho para a secretaria na CCI. Quer dizer, você, quando teve que lidar com os brasileiros que não tinham ainda um grande conhecimento da arbitragem, isso era um problema? Como é que você vê retrospectivamente a atividade dos brasileiros lá na CCI no seu tempo? Eu me lembro de duas coisas, Carmona, que sempre fica na minha cabeça. A primeira coisa foi o tempo que tomou o STF para declarar a constitucionalidade da tua lei de arbitragem. Porque nós falávamos na CCI, agora o Brasil tem a lei de 96, mas todos os amigos brasileiros falavam, não, devemos esperar que o STF declare constitucional a lei. E eu me lembro, Carmona, que os diferentes juízes do STF começaram a publicar as opiniões deles pouco a pouco. Então, nós estávamos esperando como uma série de televisão a última opinião do STF para poder falar da constitucionalidade da arbitragem no Brasil. Eu me lembro muito disso, como falávamos disso na CCI. Ao mesmo tempo, também falávamos da instituição do compromisso. Você se lembra que havia uma dúvida no Brasil se a cláusula compromissória era suficiente para gerar arbitragem, então falamos muito do compromisso. E a outra coisa que também eu me lembro muito dessa época, agora mais trabalhando nos casos brasileiros administrados pela CCI, foi que em todos os casos, os advogados, ao final, após da sentença arbitral, sempre pediram interpretação, aclaração, esclarecimentos da sentença e também correção. Então, a brigadeira na CC era dizer, ok, este caso brasileiro acabou com a sentença, mas vamos a ter necessariamente um pedido de esclarecimentos, que sempre passa. Não sei se agora a situação é a mesma. Pode ser que é uma tendência brasileira pedir sempre tudo o que você pode pedir. Mas na época era engraçado, porque os mexicanos gostavam muito das recusações de árbitros, os brasileiros de esclarecimentos. Eram os dois países mais importantes da América Latina na CCI. Olha que bacana essas duas lembranças. Quando o Eduardo fala de o Supremo Tribunal Federal começar a publicar os pedaços das suas decisões, é porque os juízes se manifestavam fora do processo. Eles começavam a proferir as suas decisões, o processo de declaração de constitucionalidade estava parado, e a gente comentava com o pessoal da CCI, não, mas olha, o ministro, ele vai votar a favor. Eu, como que você sabe? Porque ele no programa tal já declarou que ele é a favor, e eles achavam isso muito engraçado. O que mais me chamava a atenção era isso, o Eduardo ficava perplexo com esses esclarecimentos. Mas eles não estão pedindo esclarecimento, eles querem que mude a sentença inteira. Quer dizer, no fim, vinham lá esclarecimentos de 30, 40 páginas, que eram os nossos embargos de declaração. Quer dizer, nós passamos para a arbitragem um costume que é nosso do processo judicial. Isso incomodava profundamente a CCI, porque não era usual, era uma coisa tipicamente brasileira. Obrigado, Eduardo. Belas recordações, boas recordações do nosso passado. Muito bom. Vamos passar, então, a palavra agora ao Gustavo. O Gustavo vai perguntar alguma coisa sobre arbitragem no Brasil e na França. Vamos lá, Gustavo. Obrigado, professor Carmona. Eduardo, queria fazer o registro, que também é um prazer
participar aqui dessa entrevista com você e fazer um outro registro, lembrando que nosso time é formado por mais um caríssimo amigo, que é o Sérgio Nascimento, que hoje não pôde estar aqui com a gente, que certamente gostaria muito de estar aqui te entrevistando também o senhor. Mas, bom, agora passando aqui para o meu ponto, o senhor acabou de mencionar que essa decisão relevantíssima do Supremo Tribunal Federal, que de alguma maneira traz o tema do diálogo entre um regime constitucional e arbitragem, qual a importância da interação entre Constituição e arbitragem, particularmente no Brasil, com relação a esse leading case do Supremo Tribunal Federal em 2001. Eu queria, então, uma primeira pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor nós notamos que recentemente o senhor escreveu um belíssimo artigo em coautoria com Javier Dias sobre as interações de constituições em países da América Latina com a arbitragem. A gente gostaria de ouvir um pouco do senhor, qual a sua opinião, qual a importância que o senhor vê dessa interação de regimes constitucionais com a arbitragem e como, eventualmente, normas constitucionais podem ou não ser aplicadas no processo arbitral. Muito obrigado, Gustavo, pela pergunta, que é uma pergunta complexa, mas eu acho que, sobretudo quando a arbitragem na América Latina é pensada na Europa, os professores europeus não entendem bem que as constituições latino-americanas sejam tão importantes na arbitragem, mas tão importantes em geral. As constituições europeias são breves, você não vê advogados utilizando as constituições nos litígios para fazer argumentos. A existência da Constituição na vida do advogado é uma coisa muito latino-americana. E uma coisa que eu sempre pensei e que não é correto analisar esta realidade constitucional latino-americana da um ponto de vista europeu, porque a consequência desse ponto de vista é necessariamente uma crítica da América Latina, uma maneira de não compreender por que as constituições são importantes. Então, o que eu sempre tenho feito é de tentar entender por que as constituições na América Latina são tão importantes na arbitragem internacional. A Constituição do Brasil foi importante para a declaração de constitucionalidade da lei da arbitragem. Mas em outros países a Constituição é mais importante porque a Constituição tem disposições sobre a arbitragem. Por exemplo, você tem as constituições do Equador, da Bolívia, do Panamá, que têm regras sobre a arbitrabilidade de litígios. É raro para um europeu ver isso, porque essas regras normalmente estão na lei. Mas na América Latina, por razões, eu acho, políticas, você tem nas constituições disposições sobre arbitragem. E por que as constituições são tão importantes? Eu me lembro de um amigo que dizia que, finalmente, porque os latino-americanos gostamos muito do Hans Kelsen. Todos conhecemos o Hans Kelsen, não sei por que conhecemos o Hans Kelsen, porque o Hans Kelsen é tão importante na América Latina, a ideia de Constituição é tão importante, não sei, mas eu acho também que as constituições na América Latina são instrumentos para, finalmente, que as sociedades latino-americanas possam se organizar melhor. A lei não é tão importante como a Constituição se as sociedades latino-americanas querem que uma coisa seja verdadeiramente considerada, protegida. Esse tema deve ficar na Constituição. E por isso, o fato que
a Constituição fala da arbitragem, deve ser, na minha opinião, considerado como uma coisa positiva. E uma coisa que não temos falado suficientemente é que se a Constituição fala da arbitragem, é possível, eu acho, falar de um direito constitucional à arbitragem. Na Costa Rica falam, por exemplo, do direito fundamental a arbitrar. Então, isso poderia ser útil para, com as ações constitucionais, proteger ainda mais a arbitragem na América Latina. Perfeito, Eduardo, muito obrigado. Resposta interessantíssima. O senhor mencionou Hans Kelsen, de fato, eu lembro de, no primeiro ano da faculdade, já ter que ler livros do Hans Kelsen. À época eu não entendia muito bem, não sei se hoje eu entendo, mas, enfim, de fato, a influência dele no Brasil é presente. Bom, agora focando especificamente, como o professor Carmona disse, na relação entre a arbitragem no Brasil e na França, gostaríamos de saber qual a opinião do senhor sobre a importância da França, notadamente Paris, como uma jurisdição que influencia, que influenciou e que ainda influencia países ao redor do mundo no que diz respeito a práticas e costumes, enfim, da arbitragem internacional. Como que o senhor vê a importância, a influência da França para essas outras jurisdições na internacionalização, da arbitragem? É muito interessante porque pode ser que na América Latina temos a impressão que a França e o direito francês da arbitragem é muito influente nos outros países, mas a verdade é que a teoria francesa da arbitragem internacional somente existe na França. Vocês têm leído artigos, livros sobre a ideia da ordem jurídica arbitral. A ordem jurídica arbitral é um conceito criado pela jurisprudência francesa, desenvolvido pelo professor Emmanuel Gaillard e outros, mas é um conceito que somente existe na França, não existe nos outros locais. Eu acho que, mais que a doutrina francesa da arbitragem internacional, que é interessante como ideia, a lei modelo de UNCITRAL tem muita mais influência. A lei modelo de UNCITRAL não é um sistema baseado sobre a ideia da ordem jurídica arbitral. Para mim, a lei modelo de UNCITRAL fica baseada mais na ideia de sede da arbitragem, de local da arbitragem. Então, para responder, todos gostamos da França porque os professores franceses inventam conceitos bonitos. É interessante para o intelecto ver a construção teórica como a ordem jurídica arbitral, a lex mercatoria e outras ideias francesas. Mas a verdade prática é que o mundo não é francês. Eu evidentemente não vou dizer estes franceses, porque eu moro na França, mas a verdade é que a influência francesa, inclusive em matéria arbitral, não é importante. Muito obrigado, Eduardo. Genial. Você sabe, Eduardo, que a primeira coisa que eu peço aos meus alunos no curso de pós-graduação, a primeira coisa que eu peço a eles é para ler exatamente a ideia de Gaillard a respeito da arbitragem, aquela arbitragem que flutua acima de todos os territórios. Eu brinco com eles dizendo, bom, agora que vocês já leram, isso é o romance da arbitragem. Agora vamos estudar arbitragem de verdade, porque isso tudo é arbitragem no mundo paralelo, né? É bonito, mas não existe. Quer dizer, na França, e mesmo na França, os franceses não concordam com essas ideias e veem que, na realidade, não é possível aplicar essas ideias de Gaillard. Sem dúvida nenhuma, é uma construção maravilhosa, uma construção
romântica, mas que, na realidade, a gente não consegue verificar. Mas é bom a gente nunca dizer isso para os franceses. Quer dizer, na França a gente diz que não, que isso é muito bonito e que, de uma certa maneira, existe, né? Mas existe no mundo paralelo, não existe no nosso. Eu tenho a mesma impressão que você. Eu gostei dessa sua colocação. Fabi, é a sua vez. Fabi vai perguntar sobre diversidade e cultura. Vamos lá, Fabi. Obrigada, professor. Professor Eduardo, também queria reiterar nossa satisfação em entrevistá-lo hoje, poder aprender um pouco com seus conhecimentos e experiência. E assim, emendando mais ou menos no tema, e a gente está aproveitando aqui a sua internacionalidade na arbitragem, o senhor acredita que existe de fato um fenômeno de globalização do processo arbitral? Eu acho que sim, porque a arbitragem é uma instituição que é utilizada por partes que vêm de todos os países, então há um diálogo entre os advogados, entre os árbitros, e todos vamos aprendendo coisas pouco a pouco, caso a caso, para formar uma ideia mais ou menos uniforme da arbitragem. O melhor exemplo desta globalização, Fabiana, é, na minha opinião, o procedimento arbitral que é mais aplicado nos casos internacionais. Porque todos temos uma cultura processual de nosso país, mas finalmente, quando estamos em uma arbitragem internacional, sempre temos uma fase escrita do procedimento com dois memoriais, a demanda, a resposta, a tréplica, e depois temos uma audiência para interrogar as testemunhas e os expertos, e finalmente um escrito de post-audiência. E eu acho que essa convergência para ter sempre o mesmo procedimento, com algumas modificações, que sempre depende do caso, é a melhor manifestação dessa globalização processual que surge na arbitragem. Perfeito. E aí, vou emendar um pouquinho mais, assim, aprofundar um pouquinho mais. Na sua experiência como advogado e árbitro, o senhor geralmente lida com as partes, os advogados, os árbitros, os peritos de diferentes jurisdições e culturas? Então, por exemplo, França, Colômbia, Malásia, Rússia, de forma diferente? Como que é essa experiência, assim, de lidar com tantas culturas diferentes no mesmo procedimento, ou enfim, em procedimentos diferentes, mas que estão todos interligados? É uma pergunta também excelente, como todas as perguntas hoje, eu devo dizer. E eu me lembro de um artigo do Yves Derraz, que vocês sabem, um árbitro muito conhecido na França. Ele escreveu sobre o árbitro profissional. Ele falava nesse artigo que o árbitro deve ser neutral culturalmente. Eu sempre estive surpreso pela afirmação do Derraz, porque é muito difícil para uma pessoa ser finalmente neutral culturalmente. Mas não quer dizer isso que se eu sou colombiano, não posso ser mais colombiano, ter ideias colombianas. O ponto é que o árbitro deve ter uma capacidade de adaptação às diferentes culturas das partes, para chegar a consensos que vão fazer avançar os casos. Então, a melhor maneira de
de ser neutro quando você tem partes que vêm de todas as partes, de ouvir primeiro, compreender por que uma parte está pedindo uma coisa e a outra coisa. Por exemplo, você tem com muita frequência partes anglo-saxões que querem um procedimento mais oral, partes de direito civil que querem um procedimento mais escrito. Então, o árbitro deve entender a origem das diferentes coisas, deve ser uma pessoa curiosa para entender a origem das diferentes problemáticas que podem acontecer em uma arbitragem. Ouvir é finalmente essencial para finalmente adotar as decisões adequadas para cada caso. Professor, ao longo da sua carreira, o senhor percebeu algum tipo de evolução na arbitragem com relação a essa diversidade? Se a arbitragem foi se moldando ou foi modificando com a convivência dessa diversidade? Sim, eu acho que há muitas evoluções, mas finalmente a mais importante, que eu acho muito boa, é que a arbitragem internacional há 20, 25 anos, 30 anos, era um clube onde somente uns poucos tinham acesso ao processo, eu posso dizer também ao negócio da arbitragem internacional. Em 30, 20 anos, eu acho que a arbitragem agora é para todos. Eu acho que no Brasil vemos muita gente trabalhando em casos internacionais, na América Latina em geral, é uma coisa excelente. Para mim, é a melhor evolução. Eu sempre estou muito orgulhoso dos advogados latino-americanos que insistiram para ter um espaço na arbitragem internacional. E hoje não é um mistério que a América Latina é um continente muito importante para a arbitragem internacional. Então, agora estamos em um mundo da arbitragem internacional aberto, com os problemas do mundo aberto, a transparência, o problema das revelações que nós, como árbitros e advogados, devemos fazer. Agora há mais instituições arbitrais, você vê a competência entre instituições arbitrais que fazem muito marketing para ter os casos. É um mundo aberto, complicado, com novos problemas, mas finalmente o que é importante é que a arbitragem é mais utilizado pelas partes, estados, companhias, etc. E finalmente é o que a gente que trabalha na arbitragem internacional quer. E agora a última pergunta, e talvez a pergunta mais tricky. Falando em arbitragem internacional e aproveitando a sua visão de fora, o senhor entende que o Brasil deveria se tornar signatário da Convenção de Washington e adotar as arbitragens de investimento? É uma excelente pergunta. Eu devo dizer que eu tenho, como dizem os americanos, um bias. A verdade é que eu tenho trabalhado muito para estados. Então, minha percepção da arbitragem de investimento não é totalmente positiva. Se você toma, por exemplo, a história do Lava Jato, se o Brasil tinha tratados de investimento, eu não sei quantos casos de investimento muitos investidores poderiam ter começado contra o Brasil.
A verdade é que todos esses temas foram tratados no Brasil, resolvidos no Brasil, sem afetação da reputação do país, porque não teve arbitragens de investimento que finalmente são sempre uma má notícia para um Estado que quer ter investidores na economia nacional. Então, é certo que desse ponto de vista do Estado, eu acho que está bem que o Brasil não é parte do sistema de arbitragem de investimento. Agora, dois observações finais sobre isto. Outro lado da questão são os investidores brasileiros, não? É verdade que as companhias brasileiras são importantes no mundo, não somente no Brasil. A pergunta é se essas empresas necessitam de arbitragem de investimento para proteger os investimentos que fazem no mundo. Eu tenho a impressão que não, porque as empresas brasileiras finalmente negociam bem contratos com as sociedades, os estados do mundo, com uma boa cláusula compromissória. Finalmente, a arbitragem contratual também está bem. A arbitragem de investimento não é excepcional quando você compara essa arbitragem de investimento com a arbitragem comercial. E finalmente, última observação, para nós que gostamos da arbitragem, para árbitros da categoria do Carmona, é uma pena não ter oportunidade, né, de trabalhar mais na arbitragem de investimento. Eu acho que a inteligência brasileira seria maravilhosa no mundo da arbitragem de investimento. Então, é uma pena que o Brasil não está nisso, de um ponto de vista intelectual, mas o intelecto, quando você compara com as consequências da arbitragem de investimento na economia de um país, provavelmente é melhor não ter que ter. Obrigada, professor. Passo a palavra para o professor Carmona para poder promover a sua atuação na arbitragem de investimento. Estava pensando nisso, falei, nossa, a gente precisa começar a batalhar para que o Brasil comece a fazer parte do ICSID, do Tratado de Washington. Mas, Eduardo, pensando de novo nessa arbitragem de investimento, aqui no Brasil você sabe que nós temos pouca informação a respeito deste tema, porque o Brasil não é signatário do Tratado de Washington. Mas a gente tem ouvido muita crítica à arbitragem ICSID. E alguns chegam até a sugerir que o ICSID seja substituído por um tribunal internacional. Quer dizer, deixando de lado o nosso interesse profissional, nós que estamos no mundo da arbitragem, que adoramos realmente participar destes grandes casos, dessas grandes arbitragens. Mas como é que você vê essa crítica, no sentido de que o ICSID, a esta altura, deveria já ser substituído, pensando alto, né, por um tribunal internacional? Como é que você vê isso? Sim, eu não estou de acordo, Carmona, com essa ideia, porque para responder rapidamente, os investidores não querem um sistema de corte internacional, porque os juízes da Corte Internacional de Investimento seriam todos indicados pelos estados. Então, um sistema que não vai ser justo para os investidores privados. É um sistema que não será utilizado. E eu também acho que a crítica contra ICSID, contra os tribunais de investimento, não é justa, porque o verdadeiro problema da arbitragem de investimento são os tratados, porque as proteções que você encontra nos tratados são muito gerais. E o problema é que os estados e os investidores não sabem, por exemplo, o que o trato justo e equitativo do investimento é. E por isso que você tem decisões
muito diferentes na jurisprudência de investimento sobre temas como o trato justo e equitativo do investimento, como expropriação, porque são categorias muito amplas que têm sido interpretadas de maneira muito diferente. E essa inconsistência das decisões produzida pela generalidade das proteções dos tratados, que, na minha opinião, é o problema de investimento. Não são os árbitros, como você sabe, Carmona, respondem aos argumentos das partes, mas se as partes fazem argumentos criativos, porque o estándar aplicável é muito geral, os árbitros não podem dizer outra coisa, estão respondendo os argumentos criativos dos advogados. Finalmente, como todo Carmona, eu acho que a arbitragem de investimento foi destruído pelos advogados. Você não deixa de ter razão. Realmente é uma crítica que a gente tem que prestar muita atenção. Acho que a crítica mais importante, e esse ponto que o Eduardo levantou, e eu gostaria que a gente pensasse nisso, porque é realmente um tema para refletir, é como é que nós formaríamos um tribunal internacional para resolver essas questões de investimento. Quer dizer, de fato, nós estaríamos destruindo um sistema e não estaríamos colocando nada razoável no seu lugar. Eu concordo plenamente, essa crítica, eu acho que ela é realmente imbatível. Obrigado, Eduardo. Mas eu queria agora passar para um momento de crystal ball. Agora, o João vai perguntar um pouquinho sobre o futuro da arbitragem. Vamos ver se você tem essa habilidade de adivinhar também o futuro, Eduardo. João. Obrigado, professor Carmona. Eduardo, como o professor Carmona acabou de falar, o futuro é sempre algo que nos causa aí uma inquietação, né? Eu ouvi atentamente quando você comentou sobre desafios que a arbitragem hoje enfrenta. Transparência, revelação feitas pelos árbitros e as instituições arbitrais. E aí, até fazendo um paralelo com seus estudos em filosofia do direito, é sempre bom a gente debater como resolver esses problemas, esses desafios, e quais seriam aí as melhores alternativas. Mas indo direto ao ponto, qual seria, na sua opinião, o maior desafio da arbitragem comercial internacional e uma ideia possível e apta a resolver esse desafio? Muito obrigado, João. Eu tenho falado muito sobre uma mudança no paradigma da arbitragem internacional, porque muitos anos atrás, o problema da arbitragem era a hostilidade dos estados contra a arbitragem, porque os estados não gostavam da arbitragem, muitos estados latino-americanos não tinham boas legislações sobre arbitragem, então toda a briga da arbitragem era ter uma legislação clara em todos os países sobre arbitragem. Agora temos isso. Os estados decidiram apoiar a arbitragem com leis, com as constituições, decisões dos juízes. Então, não temos esse problema mais. Pode surgir o problema porque o Estado tem o poder de destruir a arbitragem. Isso sabemos. Mas não temos o problema hoje. Agora, o problema é essa mudança de paradigma são o que os anglo-saxões falam the users da arbitragem. Porque vocês têm ouvido que os users têm muitas críticas da arbitragem, a arbitragem não é rápido, a arbitragem custa muito, os árbitros não fazem revelações, etc, etc. O inimigo hoje da arbitragem é interno. São os clientes que estão criticando as instituições da arbitragem. Então, para mim,
o desafio maior da arbitragem agora é de convencer os clientes que a arbitragem sigue sendo um mecanismo ideal para resolver certos litígios. E por isso, todas as diferentes medidas que as instituições de arbitragem estão adotando para ter procedimentos mais rápidos, mais transparentes, etc., são decisões necessárias para salvar o sistema, na minha opinião. Então, é incrível que agora a briga da arbitragem é contra o usuário, o customer da arbitragem. Mas é essa a preocupação principal que eu tenho agora. Perfeito. Tem uma frase que eu sempre ouvia, que o cliente é o seu maior inimigo. Então, realmente, a sua percepção que o user da arbitragem pode ser agora o nosso maior desafio faz total sentido. Eu acho que nós podemos, então, passar, pessoal, para a nossa última rodada de perguntas. Agora, Eduardo, nós chamamos esse último módulo de bisbilhotice. Bisbilhotice quer dizer ser xereta, querer saber sobre a vida dos outros. Então, este é o momento fofoca, gossip time do nosso Hard Talk aqui. Então, eu vou devolver a palavra para o João para ele perguntar sobre a sua bisbilhotice. Vamos lá, João. A primeira bisbilhotice, nas palavras do Carmona, que a gente queria saber, Eduardo, é como equilibrar vida pessoal com vida profissional. Como é que você equilibra, quais são os seus hobbies e como que você consegue ter esse equilíbrio, se é que ele é possível? Meu Deus, que pergunta difícil. A resposta é que é impossível. É impossível. Você sempre pode, evidentemente, ter tempo e deve ter tempo para a família, mas o problema do advogado é que a vida do advogado depende inteiramente dos clientes. Então, você pode ter reservados dias para fazer uma viagem, mas se o cliente tem um problema, toda a vida privada sofre muito. Eu sempre pensei que com os anos você poderia delegar mais e ter mais tempo para você, para a família, mas os clientes querem que você esteja trabalhando você no caso. Você pode ter uma equipe trabalhando com você, mas querem saber que você tem na cabeça tudo o que você deve ter para trabalhar bem no caso. Então, a solução é trabalhar um pouco menos, provavelmente aprender a dizer que não, ou trabalhar mais como árbitro, menos como advogado. Mas é certo que durante uma época importante da vida, o equilíbrio é muito difícil. Eu tenho falado muito com os jovens da equipe sobre isso, porque é uma preocupação muito importante para eles, porque eles veem a quantidade de trabalho que as arbitragens necessitam, mas eu não tenho a fórmula secreta para resolver esse problema. Realmente um problema muito difícil e assim, acho que eu falo aqui pelo Gustavo, pelo Sérgio, que não pôde participar, pela Fabi, que dizer não é uma tarefa realmente muito complicada e acho que o grande desafio dos nossos tempos é como gerir realmente, porque no final das contas a saúde é o que mais importa, se a gente não conseguir gerir, pode realmente acabar dando um problema muito maior. Até, né, Carmona, a gente, no início aqui, antes até do Eduardo entrar, a gente estava falando sobre esse tema da gestão, né, nos dias atuais. E eu vou dizer mais, João, se você não aprender, e vocês jovens não aprenderem a dizer não agora, vocês nunca mais vão conseguir dizer não.
Então, agora é hora de treinar para saber qual é o limite, onde é que você quer chegar. Eu vou dizer uma coisa a respeito do Eduardo. O Eduardo sempre foi uma pessoa extremamente ocupada. Ele sempre teve o seu tempo totalmente ocupado. Eu nunca tive dificuldade de falar com o Eduardo. Eu nunca tive dificuldade de trabalhar com ele. Ou seja, apesar dessa ocupação brutal de tempo, é uma pessoa que sabe organizar o seu tempo. Talvez trabalhe mais da conta. Paciência, é uma coisa que o tempo vai dizer se estava certo ou se estava errado. Mas é outra coisa que eu aprendi também na minha profissão. Nunca contrate alguém que tenha muito tempo livre. Sempre contrate alguém que esteja com o seu tempo ocupado, desde que essa pessoa consiga organizar bem o seu tempo. O Eduardo é exatamente o exemplo que eu costumo citar de uma agenda organizada. Uma pessoa ocupada e que consegue realmente estabelecer a ordem, a prioridade e a necessidade de todos os seus compromissos. Isso, para mim, é o mundo ideal. Precisa só reduzir um pouco a sua quantidade de trabalho de acordo com a sua própria vontade ou com a sua expectativa de vida. E isso é uma coisa de cada um. Gustavo, diga lá. Bom, já que o senhor tem muito tempo livre, Eduardo, eu quero saber se nesse tempo livre o senhor costuma ler, né? E se a leitura for um hábito da vida do senhor que a gente acredita que seja, qual livro, né, ou artigo, enfim, ensaio, trabalho do mundo jurídico relacionado à arbitragem o senhor recomendaria, né, tanto para nós como para o pessoal que está ouvindo e vai nos ouvir aqui no futuro, e fora do mundo da arbitragem, se há algum livro marcante da literatura clássica, enfim, colombiana, francesa, enfim, de algum outro lugar que o senhor recomendaria para a gente como assim, algo que realmente marcou a sua vida. Muito obrigado, Gustavo. Artigos sobre arbitragem, ou livros recentes sobre arbitragem. Eu gostei muito de uma conferência que foi publicada na collection de cursos da Haia, na Holanda. Uma conferência que foi feita pelo Alex Moore, que foi, como você sabe, presidente da Corte da CCI. É um texto muito interessante que fala, é filosófico, e o tema é a legitimidade da arbitragem. Então, ele fala, finalmente, de todos os desafios que ele trabalhou quando era presidente da Corte da CCI, e também sobre os desafios que ele vê que a arbitragem vai encontrar mais tarde na história da instituição. É um texto que eu recomendo, porque é verdadeiramente muito bom. E literatura que eu acho maravilhoso, é um livro escrito pelo autor americano John Williams. E John Williams escreveu um livro que se chama Stoner. Stoner é o nome de um professor de literatura, e a novela é sobre a vida deste professor de literatura nos Estados Unidos. É um livro maravilhoso porque apresenta certos aspectos da existência que todos vivimos, mas os escritores não falam muito disso. Então, é um livro que eu acho finalmente extraordinário, né? Muito obrigado pelas indicações, Eduardo. E agora a última pergunta. Oi, diga. Só último comentário. Eu pensei que o Eduardo ia falar sobre o Wittgenstein. Eu estava aqui esperando que ele fosse falar alguma coisa, mas não disse. Bom, eu também pude fazer uma recomendação, mas eu não quero ser chato, porque ler Wittgenstein é difícil. É um autor que não é engraçado. Então, mas se vocês querem ler uma obra interessante sobre Wittgenstein, há uma biografia maravilhosa escrita pelo Ray Monk. Ray Monk
e o livro se chama O Devoir do Gênio, e a vida de Wittgenstein. É interessantíssimo como livro, e não é a teoria de Wittgenstein que pode ser muito chata. Você sabe que eu não falo mais isso, né, Eduardo, que é chato, porque se dizer para um aluno que um livro é chato, ele simplesmente esquece aquele autor e ele nunca mais vai procurar. Então, eu tive alguma dificuldade com esse autor, mas realmente essa não é para qualquer um, não. De qualquer maneira, fica aí a recomendação. Agora, essa tarefa é sua, João, também colocar essa indicação bibliográfica, eu acho que é sempre bacana. Gente, autor é uma questão de simpatia. Tem gente, por exemplo, que lê Carnelucci com um imenso prazer. Eu não leio Carnelucci com prazer. Eu leio Carnelucci por obrigação. Liebman é um autor que eu leio com prazer. Que o Venda é uma delícia de ler. Carnelucci não é. Isso não tira nenhuma importância de Carnelucci. Continua sendo uma obra fundamental. Mas é uma obra difícil. Acho que Wittgenstein está nessa categoria. Difícil, imprescindível, paciência. Verdade. Fabi, última pergunta. Última pergunta, maior gossip, mas com fundo existencialista. Professor Eduardo, se a vida não te tivesse te levado para o direito, qual outra carreira o senhor teria seguido? Boa pergunta. Eu gosto muito da filosofia. Eu pensei trabalhar na filosofia, ser professor, isso. Mas como anedota interessante, eu jogava muito futebol quando era jovem, e joguei em segunda divisão na Colômbia, mas acredito que não tinha a força para ganhar a Copa do Mundo, esse tipo de coisas. Mas filosofia poderia ser a resposta mais realista. Bom, ao final, então, possivelmente a gente teria te conhecido de qualquer forma, seja na Copa do Mundo, como bons brasileiros que seguimos à risca a Copa do Mundo e tudo para, ou no direito, ou na filosofia. Que bom. Obrigado, Fabiano. Olha, Eduardo, antes de terminar, eu quero extrair de você uma promessa. Eu gostaria que nós tivéssemos um evento que vai estar fora do nosso think tank, mas vai estar dentro do canal Arbitragem. Eu gostaria muito que você repetisse um evento que eu assisti aqui no Brasil, uma palestra sua sobre a obra de Miguel Reale. Foi uma das palestras mais interessantes que eu já ouvi sobre Miguel Reale. Outro autor também que é difícil de ler. Ele não é chato, não. Ao contrário, ele é muito interessante, mas ele é bem difícil. Então, eu queria perguntar se você se disporia de a gente marcar uma data no futuro, dentro da sua agenda atribulada, alguma coisa em 45 minutos para que você falasse um pouco sobre Miguel Reale. Que tal? É promessa ao vivo, você vai ter que cumprir. Então, pensa bem, você vai aceitar. Com muito prazer, Carmona, porque para mim a teoria tridimensional do direito, do Reale, é uma beleza. Né? E você pode utilizar essa teoria para explicar todos os conceitos jurídicos, finalmente. Né? Seria engraçado falar, como falei nessa época, sobre a aplicação dessa teoria no mundo da arbitragem. Finalmente é isso. Eu me lembro de 2 visitas na Canela, a Judite, o Miguel Filho. Eu tive a oportunidade de ver essa biblioteca extraordinária que o Miguel Reale tinha e que deixou a seu filho, Miguel Reale Jr. Né? É um pensador importante na América Latina, é provavelmente o melhor filósofo do direito que tem a América Latina. Eu sei que há uns fatos históricos um pouco complexos na vida dele, mas o filósofo do direito é excelente. É importante que os brasileiros saibam isso. Poxa, então, olha, não haveria forma mais
interessante terminar essa entrevista. Primeiro, com um agradecimento duplo a você, Eduardo. Primeiro, dessa entrevista, do tempo, a dificuldade que a gente teve para conseguir coordenar esse nosso horário, 4 horas de diferença, você em viagem. Te agradeço muito a disponibilidade. E agradeço agora numa segunda forma por essa promessa que você vai ter que cumprir de tratar de Miguel Reale. Eu já deixo aqui anotado para o Lauro providenciar um horário para a gente realmente poder discutir. Eu quero agradecer imensamente, portanto, essa tua disponibilidade, agradecer, como sempre, aos meninos que estão sempre aqui apostos para esse nosso programa de divulgação dos grandes nomes da arbitragem. E com isso, gente, encerro esse nosso contato, prometendo a vocês a volta do Eduardo Silva Romero com essa palestra a respeito da obra de Miguel Reale. Gente, uma boa tarde para todos vocês e obrigado de novo pela presença. Até mais. Obrigado, até mais.